Olá a todos! Nessa aula, nós vamos discutir um pouco sobre o cálculo de ângulo entre vetores. Então, assim, já vimos em aulas anteriores que os vetores eles não ficam parados, não é algo estático. Ele, na verdade, é uma família de segmentos orientados equivalentes. Então, por exemplo, se eu preservo a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, esse vetor aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, e assim por diante. Então, acaba se gerando um desafio extra para calcularmos um ângulo entre dois vetores. Por quê? Porque, por exemplo, dados os dois vetores u e v, o que seria um ângulo entre os dois vetores? O ângulo θ ou o ângulo alfa? Por quê? Porque nada impede de eu pegar esse vetor aqui e transportar para cá, por exemplo. Preservando direção, sentido e módulo. Como é que eu vou definir ângulo entre dois vetores? Ou ainda, eu poderia modificar o desenho, né? Para podermos calcular o ângulo. Então, como nós vamos definir matematicamente o ângulo formado entre os dois vetores? Pois bem, o ângulo formado entre dois vetores u e v, claro, u e v não nulos, é o ângulo θ formado pelas semirretas OA, OB, de tal maneira que o θ varia de 0 até π. Então, voltando para o desenho anterior, o que seria razoável definir como o ângulo entre os vetores u e v? Seria o ângulo θ ou o ângulo alfa? Certamente o ângulo θ. Então, note que a gente tem que fazer essa escolha. E qual é a escolha que nós vamos fazer? É do menor ângulo possível. Só que se eu estou falando entre ângulo de dois vetores, eu não vou conseguir, por exemplo, um ângulo entre dois vetores maior do que 180 graus. Pense, por exemplo, uma situação como essa aqui. O que seria um ângulo entre os dois vetores? Seria esse camarada aqui? Não. A gente pegaria o menor dos possíveis ângulos. No caso, seria este valor aqui, que eu vou chamar de θ. Então, note que ângulos entre dois vetores devem variar de 0 até π radianos. Nós vamos trabalhar em radianos porque, vamos dizer assim, é uma unidade de medida que é mais adequada para futuras aplicações. Então, alguns exemplos. Se θ é igual a π, isso quer dizer o quê? Que u e v eles possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, uma situação como essa que está aqui é uma situação onde o ângulo formado entre os vetores u e v é de θ radianos. Se θ for igual a zero, isso quer dizer que u e v estão na mesma direção e mesmo sentido. São as únicas duas possibilidades dos vetores estarem na mesma direção. E um exemplo também bacana é se θ for igual a π sobre 2, você vai ter um ângulo de 90 graus. A gente tem uma nomenclatura para esses tipos de vetores e nós dizemos que esses vetores são ortogonais. Então, se eu estou dizendo que u e v são vetores ortogonais, isso quer dizer que o ângulo formado entre os dois vetores é de π sobre 2 radianos, ou 90 graus. E aí, uma das aplicações que nós temos que é interessante acerca desse caso é justamente o teorema de Pitágoras. Porque note, se você tem aqui o vetor u aqui, o vetor v, então este vetor da diagonal é o vetor u mais v. Como é que eu sei que é o vetor u mais v? Porque é simples. Você, para sair daqui e chegar até essa extremidade, você tem duas formas. Ou você caminha primeiro usando o vetor u, depois o vetor v, ou você vai diretamente pela diagonal. Logo, esses dois caminhos levam para a mesma origem, mesma extremidade, só que o que você acabou de fazer é descrever a diagonal como u mais v. E aí o que acontece? Pelo teorema de Pitágoras, a medida da hipotenusa ao quadrado, e observe que eu tenho que colocar o módulo, não existe, vale a pena observar isso aqui não existe, um vetor ao quadrado. Por quê? Porque vetor é direção, sentido e módulo. Não existe um vetor elevado ao quadrado, essa noção não existe. O que existe é o módulo do vetor elevado ao quadrado, porque o módulo do vetor é um número real. Então vai ficar o módulo do vetor u mais v ao quadrado igual a módulo de u ao quadrado mais módulo de v ao quadrado. Algumas observações ainda precisam ser feitas, como por exemplo, o vetor nulo ele é considerado ortogonal a qualquer vetor
qualquer vetor U. E se U é ortogonal a V, então U é ortogonal a K vezes V. Em outras palavras, se você sabe que o vetor U é ortogonal a um vetor V, então, por exemplo, se você sabe que U é ortogonal a V, logo U vai ser ortogonal a K vezes V, porque K vezes V é você preservar a direção. Ele pode ser tanto para K positivo quanto para K negativo. Em ambos os cenários, você vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Então, vale a pena fazer essa observação. Agora, para perguntar de maneira prática, como é que nós vamos calcular o ângulo entre dois vetores? Porque tudo bem, já temos uma noção que ângulo entre dois vetores necessariamente tem que variar de 0 a π radianos. Nós vimos alguns exemplos interessantes. Mas como é que a gente calcula na prática ângulo entre dois vetores? Bem, para responder essa pergunta, nós primeiro precisamos conhecer essa ferramenta matemática chamada produto escalar, ou produto interno, mas aqui nós vamos chamar de produto escalar. O produto escalar, ele vai nos dar base para responder essa pergunta, mas primeiro vamos para a sua definição. Chama-se produto escalar dos vetores U e V, e aqui, num primeiro momento, estou imaginando no R3, mas a definição por R2 é análoga. Denotaremos o símbolo como se fosse entre menor e maior, né? U e V, da seguinte maneira: o produto escalar de U por V é nada mais nada menos que primeira coordenada do primeiro vetor multiplicado pela primeira coordenada do segundo vetor mais segunda coordenada do segundo vetor, do primeiro vetor, vezes segunda coordenada do segundo vetor, se tivermos um R3, mais terceira coordenada vezes a terceira coordenada. Então, para o caso R2, perdão, a definição é análoga, só pensar no x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Essa definição, na verdade, é uma definição algébrica do produto escalar, porque você pode definir o produto escalar de outra maneira, isso vai ser comentado mais para frente. Só que o que esse produto escalar está dizendo? Observe, é escalar, número. Imagine uma seguinte máquina. A máquina, ela pega dois vetores, e aí você passa esses dois vetores na máquina, e o resultado que a máquina te entrega é um número real. Então você pega um vetor U, pega um vetor V, passa pela máquina produto escalar de U por V e ele te devolve um número real. Então vamos fazer um exemplo numérico para entender melhor esse conceito. Então vamos considerar V e U, na verdade aqui é o vetor U, com essas coordenadas. Então como é que a gente calcularia o produto escalar de U por V? Vamos lá. Então seria o primeiro número vezes o primeiro, ou seja, 3 vezes 4, mais o segundo número vezes o segundo número, mais o terceiro número vezes o terceiro número. Prosseguindo as contas, 3 vezes 4 dá 12, menos 5 vezes 2 dá menos 10, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui vai dar o quê? 2 mais 2, 4. Então isso implica, só para organizar aqui a nossa redação, isso implica que produto escalar de U por V está sendo exatamente igual a 4. Então, seguindo em frente, agora que nós já sabemos calcular um produto escalar, vamos observar algumas propriedades desse produto escalar. Por exemplo, dados U, V e W postos aqui, nós podemos aplicar uma distributiva. Observe, produto escalar do vetor. Lembre-se que isso aqui é um vetor só. Apesar de estar escrito dois vetores, mas você tem que pensar no resultado U mais V. O produto escalar entre U mais V por W é você fazer a distributiva. Então, você faz W com U mais W com V. O que eu falei para mais vale para menos, sem problema nenhum. E você pode fazer a distributiva tanto se o vetor W estiver do lado direito, sozinho do lado direito, quanto se o vetor sozinho, o vetor no caso U, estiver sozinho no lado esquerdo. Você pode fazer tanto a distributiva pela direita como pela esquerda. Que aí nesse caso vai dar U escalar V mais U escalar W. E o que eu coloquei mais aqui
também vale para menos. U escalar V é igual a V escalar U, ou seja, a ordem não importa. Se você tem lambda um número real, você pode fazer o seguinte: produto escalar de lambda U por V é lambda, produto escalar de U por V, ou ainda você pode pegar esse lambda e distribuir em V, U escalar lambda V. As demonstrações eu vou deixar apenas como um exercício para vocês tentarem entender melhor. Qualquer coisa, se vocês quiserem, coloquem nos comentários. Professor, poderia demonstrar esses resultados? Que eu demonstro sem problema nenhum. E a última propriedade, que é uma propriedade super relevante, que é o seguinte: sempre quando você faz um vetor escalar ele mesmo, o resultado vai ser sempre maior ou igual a zero. A igualdade, ou seja, isso aqui só é zero se e somente se o vetor U é nulo. Então você pega um vetor U não nulo. Quando você faz o produto escalar dele por ele mesmo, o resultado é estritamente positivo. E se der zero, produto escalar de um vetor por ele mesmo, então isso quer dizer que o vetor é vetor nulo. Então vamos aproveitar isso, essas propriedades, e nós vamos trabalhar neste exemplo aqui. Então eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. Nós temos os vetores, novamente aqui, esqueci de colocar o vetor aqui, né? U, V e W, e nós vamos calcular esse camarada. Só que nós vamos calcular de duas maneiras. A primeira maneira vai ser a seguinte: eu vou primeiro calcular quem é o vetor U mais W e depois calcular quem é o vetor 3V. Então, primeiro, calculando o vetor U mais W, como é que é o vetor U mais W mesmo? Primeiro com primeiro, então nesse caso, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Você vai fazendo coordenada a coordenada. Menos 2 mais 0 vai dar menos 2. 5 mais 3, 8. Calculei a soma U mais W. Agora, eu vou calcular o vetor 3 vezes V. Então, o vetor 3 vezes V é simplesmente multiplicar por 3 cada coordenada. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. 3 vezes 0, zerou. Então, fazendo o produto escalar de U mais V, U mais W, perdão, por 3V, é o mesmo que fazer o produto escalar entre esses dois vetores. E nesse caso vai dar menos 3 vezes 9, mais menos 2. E aí observe que eu estou botando entre parênteses para não confundir aqui o mais com menos aqui. Então, menos 2 vezes menos 6, mais 8 vezes 0. Então, o resultado final vai dar menos 27. Menos com menos dá mais 12. Então, o resultado final aqui vai dar menos 15. Então, o produto escalar, só para concluirmos aqui, produto escalar de U mais W por 3V deu menos 15. Agora, eu vou resolver este mesmo exercício de uma outra maneira. Tanto é que eu vou pegar essa informação aqui, eu vou deslocar ela bem para baixo. Opa! Vou deslocá-la bem para baixo para a gente resolver o mesmo exercício de outra maneira, que é a seguinte: como é que nós podemos, vou até mudar a cor aqui, como é que nós podemos calcular o produto escalar de U mais W por 3V? Nós podemos fazer o seguinte: primeira coisa, nós podemos aplicar a distributiva. Então, aqui nesse caso, vai ficar, eu fixo 3V e eu distribuo aqui na soma. Então, vai ficar produto escalar de U por 3V mais o produto escalar de W por 3V. Essa é a propriedade da distributiva que eu estou utilizando. Agora, esse 3 aqui, como ele é um escalar, ou um número real, eu posso jogar ele para fora do produto escalar. Então, vai ficar 3 vezes o produto escalar de U por V, mais 3 vezes o produto escalar de W por V. Então, agora, nós vamos calcular esses produtos escalares.
Então aqui eu já vou um pouco mais direto. O que seria o produto escalar de U por V? Então seria menos 1 vezes 3 menos 3, mais menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, mais 5 vezes 0, mais 0. Agora eu vou fazer o produto escalar de W por V. 3 vezes menos 2, menos 6, mais menos 2 vezes 0, mais 0, mais 0 vezes 3, 0 de novo. Então aqui vai dar quanto? Aqui vai dar menos 3 com mais 4 vai dar 1. 3 vezes 1, mais, aí nesse caso, 3 vezes menos 6 dá menos 18. Então vai ficar menos 18, né, porque mais com menos. Então vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 menos 18, menos 15. Ou seja, deu conforme o previsto. O resultado final foi o mesmo. Então, portanto, esse produto escalar é igual a menos 15. Então, fica uma pergunta até interessante para vocês, que é o seguinte: qual dos métodos foi o mais fácil? O método que eu fiz em branco ou o método que eu fiz em amarelo? Vocês vão ter a opinião de vocês, certamente. Só que é muito importante observar o seguinte, que por mais que você prefira ou o método branco ou o método amarelo, é muito importante dominar as duas técnicas, porque a depender do problema, um raciocínio como o raciocínio da escrita branca pode ser melhor, ou, a depender do problema, um raciocínio do tipo amarelo pode ser melhor. Então é muito importante dominar as propriedades de produto escalar para você justamente ganhar uma versatilidade maior na resolução dos problemas. Então agora nós vamos seguir em frente. Por quê? Porque em nenhum momento eu expliquei para que serve o produto escalar, né? Eu só apresentei, o produto escalar é isso. Na verdade, uma das justificativas da importância de se estudar o produto escalar é dado justamente por esse teorema. E esse teorema nós vamos fazer a demonstração na próxima videoaula, porque o objetivo aqui é apresentar esse resultado e resolver alguns exemplos numéricos. Então, dados os dois vetores U e V, tanto faz um R2 ou R3, considere θ um ângulo formado por esses dois vetores. Então, o produto escalar de U por V é exatamente igual a módulo de um vetor vezes módulo de outro vetor vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Essa forma do produto escalar é conhecida como a forma geométrica do produto escalar. E é ela que te permite, por exemplo, calcular o ângulo formado entre os dois vetores. Vamos resolver um exercício numérico? Vamos calcular o ângulo formado por esses dois vetores, o vetor 1, 1, 4 e o vetor menos 1, 2, 2. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é escrever o resultado. Teorema. Então, o produto escalar de U por V é igual a módulo de um vetor multiplicado pelo módulo do outro vetor multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre os vetores, que eu vou chamar de θ. Pois bem, então vamos por partes. Primeiro, vamos calcular o módulo do vetor U. Como é que a gente calcula o módulo de um vetor? Bem, a gente tem que usar a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, porque é basicamente o uso do teorema de Pitágoras. Então, a fórmula para se calcular o módulo de um vetor é o quê? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, nesse caso, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nesse caso, vai ficar 1 mais 1, 2, com mais 16, 18, raiz quadrada de 18. Eu posso até simplificar um pouco, né? Porque raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes 2. E como é um produto, você pode separar isso como raiz de 9 vezes raiz de 2. E raiz de 9 é 3. Então, só para organizar aqui, módulo de U é igual a 3 vezes raiz de 2.
Agora nós vamos para o módulo de V. Módulo de V, mesma ideia. Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então aqui vai ficar 1, 4, 4. Então 4 mais 4, 8. Com mais 1, 9. Raiz de 9 é 3. Por último, vamos calcular o produto escalar de U por V. Então, calculando o produto escalar de U por V, primeiro vezes o primeiro, então nesse caso vai dar menos 1, mais o segundo vezes o segundo, que nesse caso vai dar 2, mais o terceiro vezes o terceiro, que vai dar 8. Então aqui vai ficar 1, 1 mais 8, 9, produto escalar deu 9. Agora nós vamos juntar essas três informações numa expressão só. Então aqui vai ficar o produto escalar que deu 9. Acho que vale a pena até vou avisar aqui, né? Deixa eu chamar essa equação de equação número 1 e colocar assim. Em 1, e agora sim, nós vamos ter 9 igual a módulo de U, que é 3 raiz de 2, vezes módulo de V, que é 3, vezes cosseno de θ. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Posso pegar esse camarada, passar para o outro lado dividindo. Então, passando para o outro lado dividindo, nós vamos ter esse resultado aqui. Então, aqui eu posso simplificar 9 por 9, vai dar 1 sobre raiz de 2. Posso racionalizar, ou seja, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. E isso vai implicar que o nosso cosseno θ vai ser igual a raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Qual o ângulo θ no intervalo de 0 a π? O cosseno de θ vai dar raiz de 2 sobre 2. Se você lembrar daquela tabelinha da trigonometria, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e assim por diante, acho que vale a pena até escrever aqui rapidamente. Então, geralmente o pessoal ensina assim, né? Você coloca 30, 45, 60, e aí você monta uma tabelinha como essa aqui, né? Coloca assim, coloca assim. Aqui vai ficar o seno de θ, o seno de θ. E aí você coloca as divisões aqui. E aí geralmente você faz assim, né? Vou até mudar a cor aqui, cor amarela. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca a raiz quadrada de todo mundo em cima. Raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa. Coloca a raiz de todo mundo em cima. E divide por 2. Isso é um mecanismo para memorização, né? A dedução do porquê desses fatos, nós temos uma playlist de trigonometria aqui no canal, onde eu deduzo por que seno e cosseno assumem esses valores. Mas, de qualquer forma, 45, essa unidade medida em graus, né? Só que como nós estamos trabalhando em radianos, 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4 radianos. Então, aqui, como o cosseno de raiz de 2 sobre 2, para obter o raiz de 2 sobre 2, o θ tem que ser 45 graus. Isso implica que o nosso θ é igual a π sobre 4 radianos. Então, este é o resultado final do nosso exemplo. Então, o próximo passo da nossa videoaula é o seguinte. Vamos voltar aqui para deixar vocês printarem essa tabela. O próximo passo é deduzir o porquê que o produto escalar pode ser visto como módulo de um vetor vezes módulo outro vezes cosseno de θ e resolver mais exemplos onde nós vamos nos aprofundar nas propriedades do produto escalar. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curtam, que deem feedbacks e até a próxima.